Hoje eu vou explicar os dois tipos de contrato de empréstimo previstos no direito civil, o comodato e o mútuo. O comodato, previsto nos artigos 579 a 585 do Código Civil, conceitua-se como um empréstimo gratuito de coisa infungível, ou seja, de algo que não pode ser substituído por outro de mesma espécie, devendo ser devolvido exatamente o mesmo bem. Como exemplo, podemos citar uma motocicleta. As características do comodato são: unilateral, pois gera obrigação somente para uma das partes; gratuito, pois uma parte recebe o benefício sem contraprestação econômica; real, pois se concretiza com a tradição; e temporário, pois tem um prazo determinado. As partes do comodato são o comodante, quem empresta, a coisa infungível emprestada, e o comodatário, quem recebe a coisa emprestada e que tem, por sua vez, algumas obrigações, elencadas no artigo 582, do qual extrai-se que é um dever do comodatário usar o bem conforme sua finalidade, conservá-lo como se fosse seu e devolver exatamente o mesmo bem. O que ocorreria, como exemplo, se eu emprestasse minha moto para um amigo por uma semana, sem cobrar nada. Isso é um comodato. Ele deve devolver exatamente a mesma moto. Por sua vez, o mútuo, previsto nos artigos 586 a 592 do Código Civil, conceitua-se como um empréstimo de coisa fungível, como dinheiro ou alimentos, em que o devedor devolve outro bem de mesma espécie, quantidade e qualidade. Por exemplo, o dinheiro. Quando se empresta uma quantia em dinheiro para alguém, você espera receber a mesma quantia e não exatamente as mesmas cédulas. Os elementos do mútuo são o mutuante, quem empresta, a coisa fungível emprestada e o mutuário. O ponto-chave aqui é que no mútuo há a transferência de propriedade e o mutuário pode usar o bem como ele bem entender ou até mesmo consumi-lo, devendo apenas devolver uma quantia equivalente. Portanto, a diferença principal é que no contrato de mútuo ocorre a chamada transferência da propriedade. Isso significa que, ao receber o bem, normalmente dinheiro, o mutuário passa a ser o dono daquele bem. Por isso, ele pode usar, gastar ou até consumir como quiser. Em troca, assume a obrigação de devolver outro bem equivalente, da mesma espécie, quantidade e qualidade. Já no comodato, não há transferência da propriedade. O comodatário deve usar a coisa conforme sua finalidade e conservá-la com devido cuidado, pois deverá devolver exatamente o mesmo bem. Inclusive, conforme previsto no artigo 583, em situações excepcionais, se houver risco e ele puder salvar apenas um bem, a lei determina que deve priorizar o bem emprestado, podendo responder por perdas e danos caso não faça. Assim, comodato e mútuo são contratos de empréstimo, mas com diferenças fundamentais quanto ao objeto e à forma de devolução.